Como devemos ver a nós mesmos? Nossa cultura tem enfatizado bastante em nossa época a questão da identidade. Mas, infelizmente, essa ênfase que a nossa cultura dá na identidade tem nos feito mais individualistas e mais egoístas do que nunca. Na tentativa de nos afirmarmos, de tentar afirmar o nosso próprio valor, nós nos tornamos tão egocentristas que não conseguimos olhar para mais ninguém fora do nosso próprio umbigo. Essa tentativa de autoafirmação que a nossa cultura o tempo todo tenta nos vender, tem levado as pessoas ou ao orgulho, quando elas acham que estão vivendo de acordo com aquilo que elas pensam de si mesmas, ou a depressão, quando elas acham que não vivem de acordo. Bem diferente disso, a identidade que o Evangelho nos traz faz com que nós não fiquemos presos olhando para a nossa própria identidade em egocentrismo, em egoísmo, em individualismo. Mas a identidade que o Evangelho nos traz faz com que a gente olhe para fora e que nós sirvamos as pessoas ao nosso redor. Não é uma identidade ensimesmada. Não é uma identidade que o tempo todo eu preciso ficar me olhando no espelho, procurando autoafirmação, procurando de todo jeito não ter uma baixa autoestima. Não é esse tipo de identidade que a Bíblia nos oferece. É uma identidade que faz a gente olhar para fora. E é sobre isso que a continuação do texto que temos exposto em Romanos fala essa noite. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Leremos os versículos 3 até o 8. Romanos 12, versículo 3 a 8. Preste bem atenção na leitura. A palavra de Deus diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Essa é a palavra do nosso Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. É o que Paulo diz nesse texto. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: é para que nós não nos tenhamos em alta conta. Para que nós não, ao fazer a nossa autoavaliação, não nos achemos a última bolacha do pacote, em outras palavras. Isso é bem contrário, como eu introduzi essa mensagem dizendo, ao que a nossa cultura prega e ao que a nossa cultura tem nos alertado sobre os perigos da baixa autoestima. A nossa cultura tem pavor disso. No entanto, o real perigo não está tanto na baixa autoestima, e sim, o que Paulo está dizendo, o perigo está no autocentrismo, está no egoísmo, está em você ficar olhando para frente do espelho por tempo demais, pensando em si mesmo. Inclusive, a maior parte das religiões mundiais também tem identificado
que o pior problema da humanidade é decorrente de uma visão inflada da sua própria importância, da sua própria habilidade e da sua própria retidão. Esse é o problema. Geralmente o problema não está naqueles que têm uma visão baixa de si mesmo, mas sim daqueles que têm uma visão altíssima de si. Todos nós somos propensos a exagerar a nossa própria importância, a nossa própria sabedoria, a nossa própria competência e até a nossa própria sinceridade. Todos nós temos essa tendência. Mas como cristãos, Paulo diz que nós devemos evitar isso. Não precisamos aceitar, não. Nós precisamos aceitar o que não somos e o que não conseguimos fazer para que sejamos capazes de sermos ajudados pelos outros. Pessoas que têm uma visão exagerada de si mesmas são pessoas isoladas, egoístas, individualistas, orgulhosas, que demonstram não precisar de ninguém porque elas se bastam, porque elas são autossuficientes. Mas essa não é a vida cristã que Deus nos chamou para viver. Portanto, o que Paulo já diz logo nesse começo desse texto é: corte pela raiz qualquer autoavaliação exagerada de si mesmo. Porque isso vai te tornar alguém individualista, orgulhoso e vai te fazer achar que não precisa das outras pessoas. E então, a continuação do texto, Paulo diz: antes, ou pelo contrário, e a gente imaginaria o quê? Paulo dizendo: minimize a si mesmo. Minimize a si mesmo. Tenha uma baixa autoestima. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: antes, pelo contrário, sejam honestos. Em outra versão diz: sejam sóbrios. Tenham autocontrole na avaliação de vocês. Ser sóbrio significa ser rigorosamente preciso. É estar de acordo com a visão da realidade. Paulo não diz aqui: olha, simplesmente veja os outros como melhores do que você. Não, Paulo não diz isso também. Ele diz: não se considere a última bolacha do pacote, mas ele também não diz: olha, considere que todos os outros são melhores e que você não é nada, você é o pior, você não tem dom nenhum, você não serve para nada, você é um verdadeiro imprestável. Paulo não diz isso. Paulo diz: sejam honestos em sua autoavaliação. O que ele está nos advertindo é contra pensar menos em suas habilidades do que é real. É aquela falsa humildade que tenta se diminuir para que de alguma outra forma as pessoas te exaltem. Ah, eu sou muito ruim nisso. Ah, não, que isso, não é tão ruim assim. Ou quando você gasta aquele tempão para fazer a melhor comida e as pessoas elogiam e você fala: que eu achei até meio salgada. Precisamos se conhecer naquilo que nós somos realmente bons, naquilo que nós realmente temos capacidades dadas por Deus para que nós façamos. Porque é somente quando reconhecemos os presentes de Deus na nossa vida, somente reconhecemos naquilo que Deus tem nos capacitado, é que de fato podemos servir os outros melhor. Somos mais capazes de servir quando reconhecemos as capacidades que Deus nos tem dado. Devemos pensar, então, nem mais nem menos, mas pensar honestamente sobre nós mesmos. Nem menos, nem mais. Afinal de contas, o que ele vai dizer a partir do versículo 4 aqui é que todos nós somos membros, ainda que membros diferentes, ainda que pessoas diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo. E cada membro tem sua função. E nenhum membro deveria pensar mais de si mesmo, achando que esse membro é mais importante do que todo o corpo, subjugando ou desvalorizando os membros que também fazem com que ele exista no corpo. Mas também nós não devemos ser membros que fecham os olhos para as funções que nós temos. E então, nessa tentativa de se colocar para baixo, você então deixa de servir com os potenciais que Deus tem dado para você. E o corpo se torna disfuncional. Seja com membros que se acham únicos e mais importantes, seja com membros que se acham terríveis e imprestáveis. E Paulo está tentando chegar em um equilíbrio, em uma honestidade na nossa autoavaliação. E então ele diz: medindo-se
de acordo com a fé que Deus nos deu. A nossa avaliação precisa passar por essa régua, por esse padrão. E o padrão é a fé que Deus nos deu. Agora deixa eu fazer uma explicação aqui do que isso não significa. Esse trecho, a fé que Deus nos deu, e nós devemos nos medir a partir dela, não significa que devemos nos medir a partir da quantidade da fé que nós temos. Então, se eu me acho que eu tenho muita fé, então eu me avalio de um jeito. Se eu acho que eu tenho pouca fé, então eu me avalio de outro. Não é isso o que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo é que todos nós recebemos a fé salvadora em Cristo Jesus crucificado. E é assim que nós devemos medir a nós mesmos, à luz dessa fé. Se você tem dúvidas de que essa é uma interpretação razoável, ao invés de pensar em fé com a quantidade de como eu acredito, a proporção do quanto eu acredito, e sim o objeto daquilo que eu acredito, basta você lembrar de Judas, versículo 3, quando ele diz a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Naquele texto, ainda de maneira mais clara, ele está falando do conjunto de verdades que foram nos entregues pela Escritura. Por isso que ele diz a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero defender que é esse mesmo tipo de fé que Paulo está se referindo aqui. É com essa fé, é com a fé no Evangelho de Jesus Cristo, é que nós devemos avaliar a nós mesmos. Esse é o verdadeiro padrão de medida. Isso significa, em primeiro lugar, que todos nós somos iguais em certo sentido. Independente das nossas habilidades, independente dos nossos contextos de vida, todos nós somos salvos pela mesma fé, pela mesma graça mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós. Isso iguala a todos nós. Isso é fazer uma avaliação honesta de acordo com a fé que Deus nos entregou. Em Cristo somos igualmente amados por Deus. Logo, o Evangelho nos impede de pensar em nós mesmos além do que convém. Por quê? Porque ele diz que todos nós somos pecadores. Todos os nossos esforços não passam de trapos imundos diante de Deus. Logo, não tem razão para que nós pensemos de nós mesmos além do que convém. Mas o Evangelho também nos impede de pensarmos de nós mesmos aquém do que convém. Porque apesar de sermos pecadores, somos pecadores amados e perdoados por Deus em Cristo. Por causa de Cristo, somos valorizados por Deus, por aquele cuja única opinião realmente importa. Percebam então que o Evangelho, essa fé que nos foi dada, ela nos impede de pensarmos além do que convém e aquém do que convém. Logo, a primeira medida pela qual devemos pensar em nós mesmos é o Evangelho da graça. Sempre ele. Sempre. Esse deve ser o nosso espelho diário. É por ele que nós devemos nos avaliar. A segunda medida, Paulo vai mostrar a partir agora do versículo 4, quando ele vai começar a falar de dons espirituais. Ele diz, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo dá para aqueles leitores originais e para nós uma outra maneira de pensar neles e em nós mesmos. Como pessoas diferentes, mas que fazem parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Essa é a maneira de pensarmos em nós mesmos de maneira honesta, equilibrada. Em outras palavras, todos nós somos diferentes. Em um aspecto, somos todos iguais, na posição que temos em relação ao Evangelho. Mas em outro aspecto, somos muito diferentes. As nossas habilidades são diferentes para servir uns aos outros, os nossos contextos, as nossas potencialidades, os nossos dons são diferentes. Nos foram dadas personalidades diferentes, histórias diferentes, habilidades diferentes, que nos equipam para um conjunto particular de boas obras que Deus mesmo preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10? Deus programou a sua igreja da mesma forma que ele programou o corpo humano. Que cada membro seria diferente um do outro, que cada membro teria uma função específica,
que seriam diferentes entre si, mas que seriam importantíssimos para o funcionamento do corpo inteiro. Ninguém deveria se achar melhor, mas ninguém deveria se achar inútil. Somos membros que dependem um dos outros e pertencemos ao mesmo corpo. Essa é a maneira honesta e equilibrada de pensarmos em nós mesmos. Paulo fala isso, por exemplo, num texto muito interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 a 21, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Paulo diz assim: se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas só um corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Essa imagem de corpo, então, nos impede, assim como o Evangelho, de pensarmos sobre nós mesmos além do que convém. Afinal de contas, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós somos membros de igreja. E se precisamos uns dos outros, então eu não posso me achar superior. Mas ao mesmo tempo, essa imagem de corpo, ela nos impede, da mesma forma como o Evangelho nos ajudou, como vimos anteriormente, a não pensarmos de nós mesmos aquém do que convém. Afinal de contas, o corpo inteiro precisa de mim. Percebem o equilíbrio aqui na nossa autoavaliação, na nossa autoimagem? Se eu faço parte de um corpo, quer dizer que eu sou mais um nesse corpo, apenas. Mas se eu faço parte desse corpo, quer dizer que esse corpo precisa de mim como membro dele. Percebe que nem além, nem aquém? E o versículo 6, Paulo nos diz: Deus, em sua graça, então, nos concedeu diferentes dons. Cada dom, cada habilidade, cada capacidade espiritual que temos, foram dadas pela graça de Deus, como um presente de Deus. Inclusive, essa palavra dom aqui, no grego, é a mesma palavra para presente, graça. Por um favor que nós não merecíamos, recebemos essas coisas. Portanto, preste atenção, quão ridículo seria da nossa parte nos vangloriar por algo que recebemos sem mérito algum. Alguém que trabalhou duro, a ilustração é falha, tá? Não leve ao pé da letra, a minha ilustração é pobre. Mas alguém que trabalhou duro para comprar uma Ferrari, talvez pudesse se gloriar com ela na rua. A gente sabe que não poderia, porque no final das contas tudo é graça. Deus que deu a capacidade para ele trabalhar e tudo, mas vamos fingir que não foi. Então vamos fingir que ele trabalhou muito, se dedicou, comprou uma Ferrari, e aí ele anda na rua e se orgulha. Agora, quão ridículo seria que você ganhasse uma Ferrari por um mérito de outro. Você ficou apenas dormindo na rede, enquanto o outro trabalhou por você, e aí você ganha essa Ferrari pela graça, e aí você quer se orgulhar andando com ela. O quão ridículo e quão mesquinho seria isso? Da mesma forma funciona com os dons. Nós recebemos pela graça. O quão ridículo seria que nós nos vangloriássemos de acordo com aquilo que Deus nos deu. E quão ofensivo, pelo contrário, seria se não fôssemos gratos a Deus pelos dons que recebemos sem merecer. Por um lado, seria ridículo nos vangloriar de coisas que recebemos. Por outro lado, quão ingratos seríamos se não recebêssemos com gratidão os presentes que Deus nos deu e nós não merecemos. Mas vale destacar aqui que esses dons não nos foram dados, como eu tenho afirmado constantemente, para o nosso benefício ou para o nosso próprio uso, mas sim para o benefício dos outros. Esse é todo o argumento de Paulo em 1 Coríntios 12 a 14. Usar os dons para nós mesmos é não entender o propósito para o qual Deus nos deu dons espirituais. Devemos nos lembrar também que não pertencemos a nós mesmos, mas que fazemos parte de um corpo que pertence a Cristo. Portanto, devemos nos dedicar neste serviço, porque afinal de contas estamos servindo ao próprio Jesus quando estamos servindo aos membros do corpo dele. Você se lembra do texto que lemos na liturgia
do quanto Jesus se identifica com o seu povo, a ponto de falar que se nós não cuidamos de um estrangeiro ou não vestimos aquele que estava nu, nós estamos deixando de fazer isso para Cristo. É isso que Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui, quando nós deixamos de servir a um membro do corpo de Cristo. Então Paulo dá uma lista de dons. Dons que Deus dá para diferentes membros do seu corpo. Há de se notar que essa não é uma lista completa, de forma alguma, essa é uma lista completa. Uma lista até bem resumida dos chamados dons espirituais. Existem 4 listas principais na Bíblia de dons espirituais. Existe essa de Romanos 12, é bem fácil o jeito de eu explicar para você decorar. Você vai precisar saber essa lista, porque uma das tarefas de hoje é você estudar essa lista para descobrir quais são ou qual é o seu dom. A primeira lista aqui, Romanos 12. A segunda lista é 1 Coríntios 12 a 14. Tá? Tem vários dons expressos ali. A terceira lista é em 1 Pedro 4. E a quarta lista é Efésios 4. Então, Romanos 12 é o primeiro livro aí na ordem bíblica do Novo Testamento que Paulo escreveu. Depois 1 Coríntios 12 também, a 14. Depois Efésios 4, outro livro de Paulo. Tá? Então, todos os 3 aqui de Paulo. E depois o último, 1 Pedro 4, que também fala de dons espirituais. Os dons geralmente são categorizados pelos estudiosos em 3, alguns 4, mas na maior parte em 3 categorias. A primeira categoria são dons ligados à fala, a segunda categoria são dons ligados à liderança e a terceira categoria são dons ligados ao serviço. Alguns tentam colocar uma outra categoria que são os dons de sinais ou milagres, tá? Mas vamos lidar com 3 categorias aqui. Dons de fala. Quais seriam esses dons? Seriam, por exemplo, profecia, ensino, exortação ou encorajamento, dependendo da sua versão, conhecimento. Todos esses seriam dons ligados ao ensino, à fala. Existe outra categoria que é os dons de liderança, que poderiam ser descritos como governo, administração, sabedoria. E aí, na terceira categoria de dons, dons ligados ao serviço, são dons de caráter mais prático, que são contribuição, misericórdia, hospitalidade. Okay? Então, para facilitar, para que nós estudemos e façamos uma autoavaliação honesta e precisa, lembre-se dessas categorias para facilitar. Dons de fala, dons de liderança e dons de serviço. Ok? Estes dons eles foram dados por Deus para serem exercidos ministerialmente com o objetivo de atender às necessidades das pessoas. Foi tão somente para isso que Deus nos deu esses dons espirituais. E cada ministério específico requer um dom específico ou uma combinação de dons específicos para cada ministério que existe. Entenderam? Deixa eu fazer algumas observações aqui antes de continuar no texto, tá? Sobre dons espirituais de maneira geral. Primeira observação. Não existe nenhum crente sem dom. Deus não falhou na distribuição. Deus não pegou o seu saquinho de dons e foi distribuindo e falou, esqueci. Eu dei mais para Paulo, acabou faltando para você. Não, Deus não fez isso. Não tem nenhum crente sem dom. Mas, pelo contrário, não existe nenhum crente com todos os dons. Nem mesmo Paulo recebeu todos os dons. Então, não tem crente sem nenhum e não tem crente com todos. Terceiro lugar, dons são para serviço e não para serem vistos. Parece na audição, mas é muito diferente. Dons são para o serviço e não para serem vistos. Alguns dons são mais chamativos do que outros, mas dons não foram feitos para serem um reflexo de si mesmo. Não foram feitos para chamar a atenção para si. E aqui, em último lugar, como parênteses, antes de entrarmos nos dons em si e explicar cada um deles aqui citados, todos os dons também são mandamentos bíblicos. Todos os dons desses que eu citei
Todos também são mandamentos bíblicos. Logo, não há desculpa para negligência em algum dom espiritual. Não há nenhuma desculpa para negligência pela justificativa de não se ter um dom. Por exemplo, olha, sabe, eu não recebi o dom da misericórdia. Por isso que eu não consigo ter misericórdia das pessoas. Ou eu não tenho o dom da generosidade, por isso eu não oferto. Eu não recebi, sabe, pastor, o dom do evangelismo, por isso que, sabe, deixa com os missionários. Esse tipo de justificativa, ela simplesmente não cabe, não existe. Porque todos os dons também são mandamentos bíblicos que servem para todos nós. Todos nós. Isso se refere a misericórdia, ensino, liderança, a qualquer um. É claro que você não vai exercer da mesma forma como aquele que tem o dom. É claro que todos nós somos chamados a ensinar. Seja o seu filho, seja alguém que você está discipulando ou evangelizando, seja uma sala de escola dominical. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter que pregar como eu estou pregando aqui. Mas não dá para dizer que todos não devam ensinar em alguma medida. Entenderam? Bom, agora vamos para a definição dos dons aqui citados em Romanos 12. O primeiro dom que Paulo cita aqui é o dom da profecia, que tem gerado alguns maus entendimentos. Este provavelmente não é o dom de dar mensagens divinamente inspiradas por Deus. Em alguns lugares do Novo Testamento, os profetas parecem dar mensagens divinas. Por exemplo, lá do Novo Testamento, tá? Eu falei do Antigo e do Novo. Em Atos capítulo 11, versículo 28, a história de Ágabo. Mas em 1 Coríntios 12, versículo 28, Paulo coloca os profetas em uma posição subordinada aos apóstolos, que tinha autoridade divina. Além disso, aqui o profeta é instruído a profetizar na proporção da fé. De novo, a palavra fé aqui. Literalmente, as pessoas têm tentado interpretar isso como a quantidade da sua fé. Então, profetize e fale mensagens divinamente inspiradas por Deus de acordo com o tamanho da sua fé. Não é a melhor leitura desse texto. Aqui, o grego se lê de acordo com a analogia da sua fé. Uma palavra que significa padrão, de acordo com o padrão da fé. A gente deve profetizar. Ou seja, fale de acordo com a palavra de Deus revelada, com o padrão. Paulo está dizendo que o profeta não deve profetizar de alguma forma que contradiga a doutrina cristã. Agora, se a palavra divina, preste atenção na lógica, se a palavra divina para a profecia fosse algo de inspiração nova dada por Deus, então por que tal regra seria estabelecida? Por que Paulo deveria dizer, olha, que não contradiga o padrão da palavra? Ele não precisaria, porque obviamente Deus não se contradiz. Mas se profecia é falar de acordo com a palavra de Deus, então a exortação cabe muito bem. Apenas fale de acordo com a palavra que está aqui. Ok, então profecia de maneira muito clara significa falar segundo a palavra de Deus, de maneira fiel ao conteúdo nela presente. Mas Paulo fala também do serviço, versículo 7. E essa palavra no grego aqui é a mesma palavra é a palavra diaconia, que significa serviço prático, mãos à massa, mãos à obra. Pessoas com esse dom de serviço são particularmente boas em tarefas práticas, ou tarefas de administração. Elas são ótimas trabalhando em equipe, e não precisam, na maior parte das vezes, e não querem aparecer para isso. Esse é o dom de serviço que Paulo fala aqui no versículo 7. Existe o dom do ensino, que ele também diz aqui no versículo 7, e esse é o dom de tornar a palavra de Deus clara e inteligível às pessoas. É aquele que tem a facilidade em pegar textos complexos, temas difíceis e tornar claros e inteligíveis às pessoas. Um bom professor pode não ser um bom pregador e vice-versa. Não é o mesmo dom. O dom do ensino pode variar muito. Por exemplo, alguns são melhores com grupos menores, alguns são melhores com grupos maiores. Alguns são melhores em ensinar crianças,
outros são melhores em ensinar adultos. Há uma grande variedade dentro desse dom. E percebam, de uma maneira muito interessante, esse dom não tem a ver com grau de escolaridade. Eu lembro muito do meu professor, reverendo Weber Jr., quando nos deu um semestre inteiro sobre dons espirituais. Ele falando de um caso de um presbítero na igreja, parece que faz tempo, eu não me lembro dos detalhes, mas parece que quando ele era menor, tinha um presbítero lá, que tinha doutorado, ele era professor na rede, numa faculdade pública, alguma coisa assim, muito renomado. Mas as aulas dele eram terríveis na escola dominical. Ninguém suportava ouvir as suas aulas. E como seu professor conjunto tinha um senhor muito simples da igreja, se eu não me engano até semi-analfabeto, e que as aulas dele encantavam as pessoas da igreja. As pessoas falavam como ele é claro, como ele tem o dom do ensino. Percebem? O dom do ensino não tem nada a ver com o grau de escolaridade, com quantas línguas você fala. Então, o próximo dom, versículo 8, Paulo fala, dependendo da versão que você leu, encorajamento, na NVT, se você leu na revista atualizada, dom de exortação. E aqui a ideia no grego, é colocar-se ao lado. É isso que significa essa palavra para exortação. Colocar-se ao lado de alguém. Que simboliza a ideia de encorajar, aconselhar, dar suporte, motivar, inspirar. Tudo isso envolve o dom de encorajamento ou exortação. Encorajadores não necessariamente são conselheiros treinados ou que fizeram alguma faculdade, algum curso formal sobre aconselhamento. Não depende disso. É claro que como um dom, como todo dom, o dom pode ser afiado. O dom pode ser melhorado. O dom pode ser lapidado. Mas se você não tem dom, independente de quantos seminários ou cursos você faça, você nunca vai ter aptidão daquele que tem um dom para isso, recebeu um dom de Deus para isso. Mas aquele que recebeu o dom para isso, precisa lapidar, precisa exercitar o seu dom. Senão, não serve. Quem tem esse dom pode ser muito útil como conselheiro, como apoiador, como recepcionista das pessoas que aparecem na igreja, entre outros. Paulo diz ainda no versículo 8, um próximo dom que ele chama de contribuição. Pessoas com esse dom não somente apreciam doar proporções não comuns, mas também são muito sábias nas suas doações. São muito sábias na maneira como elas contribuem. A sua generosidade é espiritualmente muito frutífera. E não negligente, porque existem muitas doações que são negligentes, que muitas vezes atrapalham. Mas aquele que tem o dom não faz a sua generosidade ou a sua doação de maneira descuidada, de maneira negligente ou de maneira impessoal. São pessoas que se envolvem, que se comprometem e que encontram uma grande alegria em poder doar proporções até não comuns. Mas, de novo, é tarefa de todos contribuírem. É tarefa de todos serem generosos e não apenas quem tem o dom. Quem tem o dom apenas faz melhor. Paulo diz ainda no versículo 8 de outro dom que ele chama de liderança. Líderes são pessoas com o dom de levar os outros a o seguirem. E certamente, se você você vê isso em si mesmo, ou se você conhece alguém que você fala assim, esse é um líder nato. Eu lembro de um assim lá na igreja presbiteriana da Vila Maria. Tinha um cara lá que ele tinha inegavelmente o dom da liderança. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, todo mundo seguia. Todo mundo imitava. É impressionante. Isso tem que tomar muito cuidado, porque imitava as coisas boas que ele tinha, mas imitava as ruins também. Aquele que tem dom de liderança precisa tomar muito cuidado com isso, porque naturalmente as pessoas o seguem. Eles colocam uma visão para as pessoas, para um grupo, e ele inspira, essas pessoas com esse dom, inspiram as outras a chegarem lá. E por último, Paulo fala do dom da misericórdia. Este é um dom
de pessoas especificamente que são movidas a trabalhar com categorias como pobres, doentes, os fracos, os presidiários, viciados, idosos, estrangeiros. Essas pessoas que têm dom da misericórdia são particularmente movidas para trabalhar com esse grupo de pessoas que tanto carecem de auxílio. Mas a pergunta que fica depois de toda essa panorâmica dos dons é: como saber qual é o meu dom? Como discerni-lo? Se eu devo ter uma correta avaliação de mim mesmo, e eu devo fazer isso através de perceber os meus dons, de perceber que eu sou apenas mais um membro e que eu tenho dons espirituais que são importantes para o corpo. Então, como eu discerno os meus dons? Existem algumas dicas aqui do que você pode fazer. A primeira delas é um autoexame, claro. Óbvio que você precisa fazer um autoexame para descobrir o seu dom. Mas o que eu quero dizer com isso? Paulo quer que sejamos honestos em nossa autoavaliação com respeito aos nossos dons, fazendo esse autoexame, olhando para 3 coisas, ou fazendo 3 tipos de pergunta. A primeira é olhando para dentro. Esse autoexame começa com olhar para o seu coração e perguntar: eu aprecio isso? Eu aprecio esse dom, eu aprecio essa parte do ministério, eu gosto, meu coração é movido por isso? Começa por aí, mas não para aí. Em segundo lugar, não devemos olhar só para dentro, mas devemos olhar para as percepções das necessidades. A gente deve fazer a pergunta como: quais problemas que eu mais tenho sensibilidade em perceber? Quais são as necessidades que eu sempre sou mais aguçado em notar? É possível que você seja especialmente sensível para os tipos de necessidade que Deus tem te chamado para suprir. Vou repetir. É possível que você seja mais sensível em notar os tipos de necessidade que Deus tem te movido e te chamado para suprir. Logo, olhamos para dentro, olhamos para fora, olhando as necessidades e como que aquilo que nós somos mais sensíveis em perceber. E depois olhamos para a nossa efetividade. Ou seja, eu sirvo bem? Eu contribuo com as pessoas quando eu faço isso? As pessoas são devidamente ajudadas quando eu exerço esse tipo de tarefa, esse tipo de dom? O dom precisa passar pelo que as pessoas acham. Porque a gente tem nossos pontos cegos. Pessoas acham que são exageradamente boas em certas áreas, mas todo mundo que está sendo servido por ela diz: de forma alguma. Alguém pode dizer: eu faço a coxinha mais gostosa da cidade, mas ninguém aparece na cantina do cara. Será? Então nós devemos olhar para dentro, perguntar: eu aprecio? Devemos olhar para dentro e fora, perceber: eu sou sensível quanto a perceber as necessidades? Eu devo perguntar: eu sirvo bem? As pessoas de fato têm sido ajudadas quando eu faço esse tipo de coisa? Exerço esse tipo de ministério? Então, em primeiro lugar, descobrimos e identificamos dons quando fazemos essa autoavaliação a partir dessas perguntas. Mas em segundo lugar, nós descobrimos os nossos dons quando nós olhamos ou quando nós temos experiência. Paulo diz que quem tem um dom, e várias vezes ele repete isso, tem que usá-lo. Quem tem um dom precisa exercê-lo, precisa praticá-lo. Ou seja, você precisa ter experiência com ele. Você não aprende qual é o seu dom antes de servir. Você descobre na medida que você serve. Pessoas que ficam esperando ter cargos para então poderem servir, são pessoas que demonstram, primeiro, uma ignorância, mas depois demonstram que exatamente não tem dom para aquilo. Você não aprende qual é o seu dom antes de começar a servir. Você descobre o seu dom na medida que você serve, e serve amplamente, e serve intensamente, e serve o tempo todo. Sirva as pessoas em todos os tipos de áreas, para aprender quais são as suas aptidões.
Quais são as áreas em que você serve melhor? E por isso, meus irmãos, nós devemos ser uma comunidade que encoraja uns aos outros na medida que percebemos aquilo que outros servem bem. Eu tenho certeza de que todos vocês sabem, olhando para as pessoas em que você convive, áreas em que as pessoas servem melhor. E eu acho que eu quero encorajar a igreja para que nós não sejamos tão rápidos para condenar, para falar mal das pessoas, mas para que sejamos rápidos para elogiar as pessoas quando elas nos servem bem, para reconhecer os dons dos nossos irmãos quando eles estão prestando um bom serviço para o corpo de Cristo. Dizendo, meu irmão, você serve bem nessa área. Quando você faz isso, as pessoas são ajudadas. Eu encorajo meu irmão, continue servindo nisso. Mas precisamos também de estudo. Para que nos avaliemos corretamente, para que tenhamos a experiência correta, nós precisamos saber quais são os dons. Começa com uma mensagem como essa, mas não pode parar aqui. Precisamos de categorias para avaliar as nossas habilidades. Portanto, eu encorajo muito que os irmãos estudem mesmo essa semana. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 a 14, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 4. São todas as passagens que falam sobre dons espirituais. Leia, estude e tente enxergar a sua vida dentro dessas categorias bíblicas. E por último, depois de identificar o seu dom, ponha em prática. Sirva os outros. Deus nos dá dons segundo a sua vontade. E não podemos dizer, Deus, mas sabe, eu preferiria outro. Deus, o meu dom é muito anonimato. Eu gostaria de ter um dom lá na frente. Eu gostaria de ficar lá na frente. Que todo mundo visse o meu dom, me aplaudisse. Você não entendeu nada de dom. Dom não é para ser visto, é para serviço. Ou algumas pessoas dizem, Deus, é que eu não queria esse dom, ele é muito chamativo. Eu queria dom de ficar no meu canto quietinho. Ou Deus, eu queria outro dom. Deus nos deu o dom segundo o que Ele sabe, dentro da sua sabedoria perfeita, do seu plano infalível, que nós deveríamos ter. Não reclame, não inveje o dom do outro. Não queira usar um dom com um objetivo diferente do qual ou para o qual Deus te deu aquele dom. Portanto, como esse texto que vimos hoje muda a maneira como você pensa em si mesmo? À luz do Evangelho, à luz de que você é um membro do corpo de Cristo, à luz de que você tem dons e que outras pessoas têm dons em que você precisa, como isso muda a maneira como você olha para si mesmo? A maneira como você olha a sua identidade? Percebe como eu comecei a mensagem? Falando sobre como a nossa sociedade tem falado sobre identidade, mas tem feito com que a gente olhe para o nosso próprio umbigo e sejamos pessoas individualistas, orgulhosas, egoístas e que não servem uns aos outros, porque o tempo todo a gente está olhando para nós mesmos. Mas percebe como a Bíblia trata a nossa identidade? Quando ela fala sobre a nossa autoimagem, ela termina um texto falando sobre como servimos o outro. A identidade cristã nos leva a servir o outro e não ficarmos parados na frente do espelho. Como esse texto muda a forma que você olha para a igreja. Eu quero fazer apenas duas aplicações rápidas e terminar essa mensagem. Planeje servir, então, das mais variadas formas, nas mais variadas frentes no ministério. E quando eu falo ministério, eu não estou me referindo apenas ao que acontece dentro dessas quatro paredes, e sim de uma maneira muito mais ampla e vasta. Sirva muito. Sirva de maneira variada. Só assim você vai começar a descobrir quais são as suas potencialidades dadas por Deus. Em segundo lugar, examine-se com uma avaliação honesta de si mesmo, de acordo com o exame interno, de acordo com as listas bíblicas de dons e de acordo com o testemunho da comunidade da igreja.